Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje estamos mergulhando no mundo das maravilhas arquitetônicas e proezas impressionantes de engenharia. Prendam os cintos, porque estamos levando vocês a um passeio vertiginoso pelos projetos mais surpreendentes da China em 2023. De pontes que tocam o céu a trens que atravessam o tempo. Preparem-se para se maravilhar. Mas antes de começarmos essa jornada, lembre-se de clicar no botão de curtir, compartilhar a maravilha e juntar-se à nossa crescente comunidade. Agora, vamos desvendar a história por trás dos megaprojetos da China que estão moldando o futuro. Preparem-se para se impressionar com a Torre de Xangai, um arranha-céu que está redefinindo o horizonte e o poder econômico da China. Voltemos a 2015 e, de repente, a Torre de Xangai surge na cena, atingindo 632 metros de altura, dominando a cidade abaixo dela. Não é apenas um prédio, é um símbolo de poder econômico da China, subindo para se tornar o terceiro mais alto do mundo e o mais alto do país. Imagine isso, 9 torres cilíndricas empilhadas uma sobre a outra, criando uma espiral hipnotizante que se estende em direção aos céus. É como uma dança futurista da arquitetura. Mas o que realmente a faz se destacar é a sua construção de dupla camada externa, vidro transparente por fora e uma camada de liga de alumínio perfurada por dentro, controlando a luz solar e o calor, ao mesmo tempo que dá ao edifício um apelo visual deslumbrante. Mas aqui está o que é realmente legal. Essa torre é uma verdadeira defensora do meio ambiente. Seu design eficiente em termos de energia reduz a sua pegada de carbono, estabelecendo novos padrões para a arquitetura sustentável. E adivinhe, ela conquistou a certificação Platinum de liderança em energia e design ambiental. Tradução? É uma superestrela amiga do planeta. E não se trata apenas de altura e credenciais verdes. Essa torre é um agitado centro de atividade, desde espaços comerciais até maravilhas do varejo e áreas recreativas. E não esqueçam a peça de resistência, o deck de observação mais alto do mundo, orgulhosamente situado a incríveis 562 metros acima do solo. Então, levantemos um brinde à Torre de Xangai, uma maravilha de design, sustentabilidade e um símbolo imponente das ambições ilimitadas da China. Preparem-se para a remoção definitiva da ponte, apresentando a ponte de Pingtang, uma obra-prima que desafia a gravidade e fará o seu coração acelerar. Segurem os seus chapéus, porque essa ponte não é apenas uma ponte, é uma maravilha que toca os céus a uma altura de 565 metros e meio de altura. Sim, é isso mesmo, é tão alta que até a icônica ponte Golden Gate em São Francisco lhe daria um aceno respeitoso. Imagine isso. O edifício Empire State poderia praticamente passar por baixo dela, e ainda haveria espaço para um jato gigante fazer uma manobra de decolagem. Essa maravilha da engenharia não apenas conecta as províncias montanhosas de Xinhui, mas transforma uma jornada de 4 horas em uma aventura que passa num piscar de olhos. E as vistas são tão deslumbrantes que você se sentirá como se estivesse cruzando as nuvens. Mas segurem-se, porque há mais nessa história. Essa proeza técnica está situada em uma região que parece ter uma predileção por pontes altas. 3 das 5 pontes mais altas do mundo estão bem aqui, competindo pelo título de mais alta. E meu Deus, esses arquitetos fizeram a sua mágica. Eles transformaram desafios como cavernas e fissuras em degraus para esses sonhos nas alturas. Agora, antes de se enredar na teia de mais alta versus mais alta, vamos esclarecer as coisas. O título de mais alta pertence ao viaduto Millau, na França, mas é uma questão de como você mede. A altura do deck versus toda a estrutura. É como comparar maçãs e laranjas, mas muito mais emocionante. Mas aqui está o detalhe. A China não está apenas construindo pontes, eles estão mergulhando fundo com túneis subaquáticos enormes, um mundo onde tubos se tornam passagens aquáticas e alturas alcançam domínios inimagináveis. Então, preparem-se, amantes de emoções, porque a ponte de Pingtang é apenas o começo das aventuras nas alturas da China, que vão fazer vocês alcançarem as estrelas. Segurem-se em seus assentos, porque a rede ferroviária de alta velocidade da China está reescrevendo o livro de viagens como nunca antes. Avancemos para 2023, e os Estados Unidos estão se preparando para lançar um sistema ferroviário de alta velocidade, que vai cobrir incríveis 35 mil quilômetros de trilhos. Sim, vocês ouviram direito, a maior e mais rápida rede do planeta.
É o sonho realizado de um amante de velocidade. A China também esteve na pista rápida, criando uma rede de ferrovia de alta velocidade superpotente na última década. Esses trens podem atingir incríveis 365 km por hora, cortando cidades importantes e cidades aconchegantes. O resultado? Uma revolução nas viagens que está mudando a forma como os americanos exploram o seu próprio quintal. Milhões estão prestes a fazer jornadas mais curtas e a terem um maior acesso a destinos incríveis. Mas há mais essa história do que apenas velocidade. Essa extravagância de trens de alta velocidade não está apenas impulsionando a economia da China, está gerando empregos, criando novas oportunidades e expandindo os horizontes da indústria de transporte. Mas aqui é onde a trama fica ainda mais densa. Enquanto essas redes são feitas de engenharia brilhante, há um porém. A energia e os recursos necessários para manter esses trens velozes levantam questões sobre a rentabilidade a longo prazo. É um desafio que não pode ser ignorado. Então, vamos aplaudir a audaciosa jornada de trens de alta velocidade da China. Não é apenas sobre trilhos e trens, é sobre transformar as viagens, criar empregos e enfrentar a batalha de manter o futuro do transporte. Preparem-se para serem cativados pela majestosa Ponte da Baía de Hangzhou, uma verdadeira maravilha que está redefinindo as viagens sobre o mar. Essa ponte é como o conector supremo, unindo pontes entre a Baía de Dural e a China, ligando Xangai e Ningbo a uma distância de 35,7 km. É uma das pontes marítimas mais longas do planeta, preparando o cenário para uma viagem inesquecível. A região dança com os caprichos da natureza, desde tufões até marés e terremotos. É uma jornada selvagem, então a ponte teve que ser construída para não apenas existir, mas conquistar essas forças. Pilares de aço pesados entraram em cena, trazendo a sua força para a festa. E há também o design de estaiamento por cabos, adicionando uma camada extra de resistência. Almas corajosas trabalham sob condições climáticas imprevisíveis e ondas que se chocavam para dar vida a essa beleza. Novas técnicas tiveram que ser desenvolvidas para combinar os humores imprevisíveis da mãe natureza. Mas não é apenas isso. Essa não é apenas uma ponte qualquer. É uma linha de vida para a cidade, aliviando o congestionamento do tráfego e tornando as viagens mais suaves do que nunca. E é uma visão a ser vista, com 6 faixas e um trecho de tirar o fôlego. Ela se tornou um ponto turístico. E a cereja no topo, uma ilha artificial encantadora chamada Pérola Brilhante Oriental, completa com restaurantes, pontos comerciais e um mirante de tirar o fôlego, que oferece vistas panorâmicas do porto e da ponte se estendendo como uma obra-prima futurística. Então, pessoal, aqui está a Ponte da Baía de Hangzhou, uma sinfonia de resistência, de engenharia e uma viagem que vai roubar o seu fôlego. Segurem a respiração, entusiastas do espaço, porque estamos mergulhando em uma maravilha cósmica colossal. A China ostenta com orgulho o maior telescópio do mundo, e quando dizemos grande, estamos falando de um colossal telescópio de 500 metros de abertura. Imagine isso, é como um olho gigante olhando para os mistérios do universo. Esse telescópio esférico gigantesco chama a província de Guizhou de lar, situado na depressão de Downing. A história? Aguentem firme. Essa gigantesca obra levou 5 anos para ser construída, com um custo de cerca de 180 milhões de dólares americanos. Os números são impressionantes, mas falemos sobre o diâmetro, 500 metros que se estendem pelos céus. E sim, é um telescópio de rádio com uma única antena que faz a escuta cósmica. Agora, aqui está o que torna isso ainda mais legal. As 4.450 placas que compõem a antena são como contorcionistas cósmicos. Eles podem se rearranjar em um padrão parabólico, como camaleões celestes, ajustando-se para capturar ondas de rádio do espaço. Essa dança flexível das placas lhe confere uma vantagem única, permitindo que ele ouça de maneiras que outros telescópios não podem. Mas esperem, tem mais. Esse detetive cósmico está em uma missão para explorar as origens do universo e rastrear a vida inteligente, além do nosso sistema solar, além de desvendar os segredos dos pulsares e outras maravilhas celestes. Ele é muito bom em seu trabalho. Ele já descobriu mais de 100 novos pulsares, aquelas estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem fascinantes feixes de radiação. Mas não para por aí. Esse detetive cósmico está nos ajudando a mapear a Via Láctea, estudar os elementos flutuantes no meio interestelar e até a sondar a distribuição de hidrogênio em nosso bairro galáctico. Então, aqui está, pessoal, o FAST, o telescópio de 500 metros que está com os ouvidos grudados nos cosmos e fazendo descobertas incríveis, uma onda de rádio de cada vez.
Preparem-se para uma incrível proeza de engenharia. A China fez isso de novo, conquistando o título de ponte mais alta do mundo. Mas essa não é uma ponte comum. Ela liga o condado de Yunnan à província de Guizhou, no sudeste da China, estendendo-se bem acima do cânion do rio Beipan. Conheçam a ponte Beipanjiang-Dude, a ponte mais alta do planeta. Segurem seus chapéus. Ela atinge incríveis 565 metros do deck ao solo. Isso é como empilhar 3 estátuas da liberdade. E ainda tem mais. Essa ponte está a uma impressionante altitude de 454 metros acima do nível do mar, criando um caminho aéreo sobre o rio Beipan. Prontos para os números? Essa ponte épica se estende por incríveis 1.340 metros, cruzando um desfiladeiro que tem mais de 365 metros de profundidade. Mas aqui está o que é incrível. Isso não foi uma tarefa simples. Engenheiros e construtores levaram 3 anos, de 2013 a 2016, para tornar essa maravilha gigante em uma realidade. Mas isso não é tudo. A engenharia por trás disso é igualmente impressionante. Pilares maciços e tecnologia de ponta. Eles não pouparam esforços para garantir que essa maravilha gigante fosse sólida e impressionante. Então, deem boas-vindas à ponte Beipanjiang-Dude, uma notável combinação de visão audaciosa e brilhantismo humano, alcançando novas alturas e além. Preparem-se para uma obra-prima urbana bem no coração de Xangai, apresentando o Hub de Transporte Integrado de Hongqiao, uma criação deslumbrante localizada no centro de Xangai. Esse hub custa incríveis 1,22 bilhão de dólares e reúne um monte de opções de transporte: ônibus, metrôs, trens de alta velocidade e até aviões, tudo sob o mesmo teto. É como um paraíso de transporte, projetado para tornar as suas viagens mais fáceis. O espetáculo começou em 2020, como parte do grande projeto de infraestrutura para a Expo daquele ano. E adivinhe, não é apenas um hub qualquer. É o ponto de referência definitivo para o transporte público na cidade. Imaginem isso, no coração da ação está o Aeroporto Internacional de Xangai, o 4º aeroporto mais movimentado da China, com voos domésticos e internacionais zumbindo ao seu redor. Mas esperem, bem do outro lado está a estação ferroviária de Hongqiao, em Xangai, garantindo que você esteja perfeitamente conectado. E a atmosfera não se trata apenas de trânsito, há uma extravagância de varejo e negócios que o manterão entretido enquanto espera por sua viagem. Esse hub cresceu tanto que se tornou um ponto turístico por si só. E aqui está a cereja do bolo. O sucesso deste hub estabeleceu o padrão para projetos de transporte não apenas na China, mas em todo o mundo. Outras cidades estão olhando para essa maravilha urbana com admiração, fazendo anotações sobre como elevar o seu próprio jogo de transporte. O Hub de Transporte Integrado de Hongqiao nos mostra como o transporte pode ser uma experiência espetacular. Não é apenas um hub, é o coração pulsante de uma cidade em movimento. Mergulhe na maravilha aquática da China, um túnel subaquático que está reescrevendo o jogo de transporte. Este túnel inovador, uma pedra angular do transporte, está tomando forma perto da encantadora cidade de Wuzhou, na província de Jiangxi, na China. Mas aqui está o detalhe. Não é apenas um túnel comum, é uma maravilha subaquática situada sob o pitoresco lago Poyang. Estamos falando do túnel Tuhu, uma proeza que está agitando a paisagem. Imagine só, mais de 6,5 km de túnel se estendendo sob as águas cintilantes do lago Tuhu, na China. Segurem a respiração, pois essa maravilha da engenharia não surgiu da noite para o dia. Levou uma década, de 2006 a 2016, e um incrível custo de 10 bilhões de dólares para criar essa obra-prima que conecta 2 cidades em um piscar de olhos. Vamos falar agora de números. Esse túnel possui 2 tubos separados, cada um com 2 faixas para veículos, garantindo uma viagem tranquila mesmo diante de terremotos. Sim, eles cuidaram da segurança. E já mencionamos que ele reduziu o tempo de viagem de mais de 1 hora para apenas 10 minutos. Isso é transformar uma jornada em um piscar de olhos. Mas aqui está o que é realmente fascinante. Para criar essa maravilha, eles tiveram que vencer os desafios do leito lamacento do lago. Mas eles não são de desistir. Equipamentos especializados, incluindo máquinas de perfuração de túneis maciços e técnicas para concreto debaixo da água, fizeram o trabalho. E a recompensa, ela é imensa. O túnel Tuhu não é apenas uma conexão, é uma linha de vida. Ele está unindo as cidades da China, impulsionando a economia e mostrando o brilhantismo da engenharia chinesa no cenário global. Então, vamos aplaudir o túnel Tuhu.
uma proeza que não está apenas moldando as estradas, mas futuros e possibilidades. Adentrem no futuro com a obra-prima chinesa em viagens de alta velocidade, a estação ferroviária de Zhengzhou Leste. Segurem os seus chapéus, porque a China tem investido muito em seu sistema ferroviário, e a estação ferroviária de Zhengzhou Leste, na província de Henan, é a joia brilhante da coroa deles. Localizada na movimentada cidade de Zhengzhou, essa estação não é apenas grande, é colossal, cobrindo mais de 300 mil metros quadrados. Se as cidades fossem super-heróis, Zhengzhou seria aquele com a capa. Mas o tamanho não é a única característica incrível, o design é de tirar o fôlego. Olhem para o céu. Essa estação possui um teto de vidro ondulado e se assemelha a ondas congeladas em pleno movimento. Mas aqui está o que é realmente interessante. Esse é o ponto de convergência para a rede ferroviária de alta velocidade da China, tornando-o um hub vital. É o lugar onde as linhas de alta velocidade de Pequim-Guangzhou, Pequim-Xangai e outras se encontram, conectando o país de ponta a ponta. É como o coração pulsante das viagens de alta velocidade. Mas essa estação não é apenas sobre transporte, é sobre estilo de vida. Ela inclui hotéis de luxo, centros comerciais, áreas de lazer e um parque de estacionamento de última geração. Esse é um local onde as viagens se transformam em experiências. E adivinhe, está liderando o caminho para a inovação, incorporando tecnologias de ponta para tornar a experiência de viagem mais rápida, eficiente e agradável.